Hi, teacher. Good evening. Hello, Gabriela. Good evening. How are you? Are you fine? I'm fine, doing good. And you? Okay. I'm also fine, thank you very much. I'm Eu já seeing te coloquei. I'm watching the news about Russia and Ukraine. Ah, me too, me too. It's so terrifying. Yeah, things getting worse. Yeah, getting worse and worse. And the problem, Gabriela, I think is that the United States and NATO and all the nations cannot do anything, right? I saw some countries in Europe. They tried to have somehow. I don't know how to say in English, but eles estão abrindo as fronteiras para os ucranianos irem para lá, porque tem muitas pessoas saindo do país, né? Aí eles estão abrindo as fronteiras para isso, pelo menos. Yeah, thanks God they are trying to make it easier for all those people, right? And because Ukraine is not such a big country, right? It's easier to have opening of frontiers, right? Yeah. Okay. Okay, guys, so let's start tonight's class. So I hope you are all fine. Vamos começar a aula de hoje. Eu espero que todos estejam bem. E vamos lá. Ok, então na aula de hoje, nós vamos ver quando nós vamos utilizar as expressões all e all of, most and most of, no and none of. Ok? Lembrando que, principalmente no inglês britânico, esse F aqui, na hora de pronunciar, ele tem um sinal, tem um som de V. Ok? Então, all of, most of, none of. Okay. Gabriela, could you please help me to accept people in the class? Yeah, for sure. Okay, thank you very much. So sorry. Okay, so when we use all those expressions. Então, vamos ver quando é que a gente usa essas expressões. Então, vamos lá. All, some, any, most, much, many, a little, few and no. Nós vimos a maioria deles, né? Acho que nós não vimos ainda o all, o most, só eles. O resto a gente já viu. Ok, então, all é tudo, né? Ou todos. Some são alguns, algumas, algum. Any, qualquer. Most, a maioria. Much, muito, ou muitos, né? Não, é só muito. Many, que é muito ou muitos. A little, um pouco. A few, um pouco também. E no é nada. Ok, então as palavras acima podem ser usadas com substantivos. Então, all cars have wheels. Então, cars é um substantivo. Então, todos os carros têm rodas. Some cars can go faster than others. Então, de novo, o substantivo cars, mas agora ele está acontecendo com some. Então, alguns carros podem ir mais rápido do que outros. Podem correr mais do que os outros. Ok, many people drive too fast. Muitas pessoas dirigem muito rápido. I go away most weekends. Então, eu saio a maioria dos finais de semana. Okay? Então, weekend, substantivo, e people também substantivo, pessoas. Ok, I feel really tired. I've got no energy. Eu estou me sentindo, ou eu me sinto muito cansado. Eu não tenho nenhuma energia, eu não tenho forças. Ok? Não tenho ânimo. Então, energy também um substantivo. Não se diz all of cars, some of people, etc. Ver a seção B. Então, no próximo slide a gente vê por que isso acontece.
Então, a gente diz, some people learn more easily than others. Algumas pessoas aprendem mais facilmente que outras, e não some of people. Okay? Até mesmo porque se a gente olhar ao pé da letra, aqui dá para fazer uma análise do porquê que não, porque no português acontece a mesma coisa. Of significa das, né? Aqui no caso, ou dos. Então, eu digo, algumas pessoas aprendem mais facilmente do que outras, e não algumas das pessoas aprendem. Algumas das pessoas, aí fica parecendo que eu já defini quais são essas pessoas, né? Então, não, aqui eu estou falando algumas pessoas no geral. Eu não defini quais são essas pessoas, certo? Então, por isso que a gente não vai usar o of aqui. A gente pode até usar, mas só que ele dá outra, né, outra ideia, que é essa de especificidade. Aqui, se eu falo, por exemplo, all of cars, não vai fazer sentido, né? Todos dos carros. Não, são todos os carros, e não todos dos carros. E some of people, não existe, né? Algumas, ok, no português nós podemos até falar, né? Algumas das pessoas presentes aqui, por exemplo. Mas, então, eu defini quais são as pessoas. Agora, se eu estou falando algumas pessoas em geral, aí eu não posso usar o of. Ok. Antes da gente prosseguir, eu quero falar para vocês sobre gramática. Isso aqui que a gente está fazendo é gramática. Na linguística, existem vários tipos de gramática. Não sei se vocês já ouviram falar. Existe gramática interna e gramática declarativa. O que seria a gramática interna? É muito importante a gente saber dessa diferença para vocês se orientarem um pouco no estudo do inglês. E, geralmente, nos cursos de inglês não é dito isso. Isso aqui que a gente está fazendo é uma gramática declarativa, ou seja, vocês estão se tornando conscientes de quando nós usamos essas palavras. Então, eu estou declarando para vocês, ok? Quando se usa isso. Agora, muita gente aprende o inglês sem isso aqui, ok? Algumas pessoas sem isso aqui, sem esse tipo de aula, vai demorar muito mais tempo para aprender. Outras vai aprender mais rápido sem isso aqui, sem essa aula, ok? Então, o que acontece? Por exemplo, como que nós aprendemos o português? A nossa mãe foi lá e falou para a gente, olha, filho, nós temos que conjugar o verbo assim, assim, assim. Para tal pessoa, você conjuga o verbo assim. Para outra pessoa, você conjuga de outra forma. Ok? Não, sua mãe não fez isso. Às vezes as nossas mães nem sabem gramática. Mesmo assim, a gente consegue falar. Por quê? O nosso cérebro, ele internaliza a gramática sem a gente declarar ela, entendeu? São regras não declaradas. Então, tem muita gente que fala assim, teacher, eu entendi o que você disse, mas só que eu não sei explicar. Ou seja, aquela gramática está interna. O cérebro faz a parte automática da coisa, as regras, as padronizações. Já aqui, não. Aqui a gente está forçando o cérebro a internalizar isso. Ok? Então, são vários perfis. Por isso que eu dou as aulas de gramática e dou aulas sem gramática. Ok? Porque eu quero que os meus alunos tenham a oportunidade de ter os dois. Mas vai ter gente que vai falar, não, isso aqui que o teacher Flávio está dando não é necessário. Para mim, por exemplo, não foi necessário. A primeira vez que eu fui aprender gramática, eu já estava na universidade. Entendeu? Então, para entrar na universidade, eu tive que fazer uma prova específica de tradução, porque eu sou formado em tradução. Então, eu tive que provar que eu sabia traduzir. Como é que eu, sem estudar gramática, nunca tinha estudado gramática, eu consegui passar na prova? Porque a gramática estava internalizada. E como a prova não era de gramática, era uma prova de tradução, eu consegui passar. Ok? Então, isso aqui que a gente está fazendo se chama gramática declarativa. Mas ela não é, tipo assim, a coisa mais essencial. Então, vocês precisam estar cientes disso. Dá para aprender inglês sem esse tipo de coisa. Mas aí você que vai ter que descobrir qual é o seu perfil. Eu tenho um aluno, por exemplo, que eu convidei ele para as aulas e ele falou, não, teacher, eu não gosto de aula de gramática. Para mim é muita regra e não vai fazer efeito. Eu prefiro as aulas de listening, writing, speaking e assim por diante. Eu falei, tudo bem, você que escolhe.
Agora, é um risco que ele está tomando, né? Que ele está pegando para si. Pode ser que ele aprenda muito mais lentamente ao fazer isso. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Existem outras saídas para aprender inglês. Não é só essa. Assim como só o listening também não basta, só o writing não basta, só o speaking não basta. Então, isso aqui também pode ser que não baste. Ok? Certo. Então, já que nós falamos de gramática declarativa interna, vamos continuar aqui para a nossa aula. Ok, na letra B, seção B. All, half, some, any, most, much, many, a little, a few and none. Então, as palavras acima podem vir acompanhadas de of ou of, ok? Então, all é todos ou todas ou tudo. Half é a metade de alguma coisa. Some é alguma coisa. Any é qualquer coisa. Most é a maioria. Much é muito. Many é muito ou muitos. A little, pouco. A few, pouco. E none, nada. Lá em cima, aqui estava falando que era no, né? Então, no vem com substantivo. Já o none, ele vem acompanhado de of, ok? Mas pode vir. Vai depender do contexto também. Vamos ver aqui quando que vem e quando que não vem. Ok, então aqui nós temos some of the, some of my. Ok, então, alguns dos, né? Some of the. Some of my significa alguns dos meus, ou algumas das minhas. Most of this, most of this. Então, a maioria disso, ou a maior parte disso, ou a maior parte dessas coisas. Deixa eu ver, alguém está levantando a mão? Não. Ah, é verdade. Ok, agora eu aceitei as pessoas. Ok. Então, most of this, a maioria disto, e most of this, a maioria dessas coisas. None of that, none of those. Então, none of that significa nada disso. And none of those, nada dessas coisas. É possível dizer some of the people, some of those people, mas não some of people. Então, a partir do momento que eu coloco o of, eu vou ter que colocar o the também. Então, algumas das pessoas. Ok? Então, aqui no caso, eu tenho que colocar um artigo definido, que é o ou a. O problema é que no inglês só existe um artigo definido, que é o the. O the significa o, a, os e as. Então, no português a gente tem 4 palavras para isso. No inglês nós temos apenas uma, the. Ok, some of those people, those people. Algumas dessas pessoas. Ok? Most of my time. A maior parte do meu tempo. Ou most of the time. A maior parte do tempo. Ok, e não most of time. Ok? Então, isso aqui não vai poder ocorrer. Eu tenho que definir com um artigo definido, que é o the, aqui no caso. Ok, vamos ver aqui alguns exemplos. Some of the people I work with are very strange. Então, isso significaria algumas das pessoas com as quais eu trabalho são muito estranhas. None of this money is mine. Então, nenhum deste dinheiro, ou seja, nenhuma parte deste dinheiro, nada deste dinheiro é meu. Have you read any of these books? Você leu alguns desses livros? Então, eu estou definindo. Isso aqui tudo é definindo coisas. I was ill yesterday. I spent most of the day in bed. Eu estava doente ontem. Eu passei a maior parte do dia na cama. Ok? Certo, vamos adiante aqui. Segunda parte da letra B, da seção B. You don't need of, after, all, or half. So you can say. Ok, então você não precisa de of depois de all, ou de half. Você pode dizer
all my friends live near here. Ou all of my friends. Ok? Então, não precisa do of depois de all e de half. Half this money is mine. Ou half of this money. Ok? Então, a metade deste dinheiro é minha. Ou se não, a metade deste dinheiro. Ok? Então, aqui, tanto pode ser com off ou sem off. Porque aqui está falando, você não precisa. Não é que não pode, é que não precisa. Tá bom? Então, tanto faz. Com ou sem. Nesses casos aqui, né, nós precisávamos, algumas vezes, de um determiner, um determinante, que, por exemplo, é o this, that, the, e outros precisaram de, além de um determinante, precisam, por exemplo, de um pronome possessivo. Okay? Então, esses daqui de cima são diferentes desse aqui de baixo nesse sentido. Ok, vamos aqui comparar essas duas frases. All flowers are beautiful. Isso significa, se eu falo all flowers are beautiful, significa que as flores em geral, todas as flores são bonitas. Agora, se eu falar all of these flowers are beautiful, então, todas dessas flores, né, fica até estranho, mas seria isso. Todas dessas flores são belas, são bonitas. Então, aqui eu estou falando de um grupo específico de flores, e não de todas as flores em geral. Okay? Porque eu falei this. This é um determiner. O this é um determinante. Eu estou definindo o que é essas flores. Não são todas as flores do mundo. Okay? Então, é preciso se atentar também a esse tipo de estrutura, dependendo do que você quer dizer. Se você quer dizer as flores em geral, então all flowers. Se você quer dizer um grupo específico de flores, all of these flowers. Ok, vamos para a letra C. Que nós temos? Podemos usar all of, some of, none of, mais algum tipo de pronome objeto, né? Algum objeto pronominal é chamado. Então, a partir do momento em que um pronome vira objeto. Então, a gente pode usar essas expressões aqui com um pronome. Por exemplo, vamos ver aqui o diálogo. Do you like this music? Some of it. Not all of it. How many of these people do you know? None of them. A few of them. Oh my God. Ok. Então, você gosta dessa música? Algumas delas. Not all of it. Então, não todas. Percebam que aqui, apesar de ser it é um singular, né? Porque o plural de it é they. Apesar de ser um singular, eu estou falando de mais, ok? Mais de um. How many of these people do you know? None of them. A few of them. Então, quantas dessas pessoas você conhece? Então, aqui eu estou definindo dessas pessoas. Aí, provavelmente, a pessoa está apontando para essas pessoas. Aí, a pessoa respondeu, none of them, nenhuma delas. Ou, se não, a few of them, um pouco delas. Ok, deixa eu ver aqui. Alright. Aqui, então, tem as expressões mais os pronomes, o que já está aqui em cima. Do any of you want to come to a party tonight? Então, se eu falo isso, do any of you, então essa expressão any of you é usada para falar com mais de duas pessoas. Ok? Então, é usada para falar com mais de duas pessoas. Então, do any of you. Então, alguém de vocês quer vir para a festa de hoje à noite? Okay? Se fosse só you, poderia ser uma pessoa só. Do you want to come to a party tonight? Mas a partir do momento em que é mais de duas pessoas, aí eu uso any of. Okay? Porque eu não tenho certeza se todas as pessoas vão querer ir para a festa. Então, aí eu defino algumas de vocês.
ok? Ou alguém aqui. Alguém aqui gostaria ou quer ir para a festa de hoje à noite? Ok? Então, disse all of us, all of you, half of it, half of them. Então, é assim que a gente diz. All of us, todos nós. Então, se você parar para pensar em português, não vai fazer sentido, porque a gente só coloca todos nós. No inglês, eu tenho que colocar todos de nós. All of us. All of you, todos de vocês, ao pé da letra. Mas em português seria todos vocês. Half of it. Então, a metade disso, né? No português, a gente usa o de também. Half of them, a metade deles. Então, é preciso colocar of, ou of, né? Antes de it, us, you e them. Ok? Então, é preciso. Aqui é necessário. Não é uma questão de você pode ou não. Aqui precisa. All of us were late. Então, todos nós estávamos atrasados. E não all us were late. Ok? I haven't finished the book yet. I've only read half of it. Então, eu ainda não terminei de ler o livro. Eu li a metade dele. Então, a metade dele e não half it. Eu tenho que colocar o of depois de half. Ok? Certo, vamos para a letra D. Também é possível usar some e most e outras expressões sozinhos, né? Ou seja, sem um substantivo. Por exemplo, some cars have 4 doors and some have 2. Então, aqui, ó, por exemplo, depois do some, vem have. Have é um verbo. Okay? Então, não necessariamente você vai precisar colocar um substantivo. A few of the shops were open, but most of them were closed. Então, a few of the shops. Então, poucas lojas estavam abertas, mas a maioria delas estavam fechadas. Ok? Então, esse of them, aqui no caso, é até opcional, por isso que está entre parênteses. But most were closed também é possível. Half this money is mine, and half of it is yours. Então, metade deste dinheiro é meu. E metade dele é sua. Ok? E não the half. Então, aqui eu não posso colocar the half. Aqui eu não posso definir o the. Ok? Certo. Vamos, então, agora para os exercícios. Alguém tem alguma pergunta?